Tô bem. Obrigada pela participação de todos, viu, aí, galera chegando aí, tem mais gente entrando. Mas obrigada aí para vocês estar participando, trouxe a galerinha aqui do QA para vocês aqui, nós não somos bot, não somos criadores de bug, tá? Ainda bem que ninguém colocou ali no comentário que são os criadores de bug, não. É, exatamente. Então, gente, podemos começar já, né? Então, só para trazer, assim, uma ideia para vocês do que é o nosso trabalho, do que a gente faz, onde nós vivemos, né, do que nos alimentamos, vamos trazer aqui esse Power Up mais focado em falar um geral sobre o que é a área de qualidade, tá? A ideia é que no futuro venhamos ter outros Power-Ups, mas para aprofundar ali sobre outras técnicas de teste, como, por exemplo, teste de acessibilidade, teste de carga, teste de API, automação de teste. Nós queremos aí, durante o ano, né, trazer essas técnicas de teste para apresentar para vocês, para aqueles times que não têm, quiser colocar, né, esse tipo de teste aí no projeto de vocês, seja mais assertivo, mas de nada vale se vocês não souberem o que de fato é a qualidade. Então, por isso que nós trouxemos esse overview aqui, para que vocês entendam. E aí eu trouxe aqui comigo a Vivi, a Najara, o João Vitor e o Elzi, para poder apresentar para vocês sobre esses temas e falar um pouco sobre a área de qualidade. Tem também outros QAs aqui, que caso vocês queiram também mandar perguntas aí no chat, eles estão para apoiar a gente aqui com essas dúvidas, então fique à vontade, viu, galera? E assim, deixa eu passar aqui. Para falar um pouco sobre o que é a qualidade, é um pouco difícil de definir, tá? Mas a qualidade, ela vai servir aí para que a gente possa validar o grau de conformidade do sistema. Basicamente, nós testamos a funcionalidade, nós verificamos se está atendendo ao que o cliente pediu. Então, além de validar os requisitos, nós verificamos, junto com o time, né, como um todo o processo de início ali da construção do sistema e passamos por toda a etapa também de construção, realizando testes ali durante o desenvolvimento, podemos apoiar os devs na construção também de testes unitários deles, podemos criar os nossos testes, seja manual, automatizados, então, durante todo o processo de desenvolvimento, o QA está ali inserido. Depende do contexto da empresa também, tá? Porque tem empresas que trabalham ali em um contexto mais cascata, e aí o QA atua só no final, o que não é a nossa realidade, porque aqui na Oasis nós trabalhamos aí com times DevOps, né? E aí com isso a gente trabalha desde o início da construção, em contato com o PO, em contatos com o UI e UX, e em contato também com o time de desenvolvimento, tá? E a ideia é que nesses projetos DevOps, nós pensamos em qualidade desde o início. Então, o QA, ele não só entende do que é a qualidade, como leva o seu time também a pensar em qualidade, porque assim a gente garante que menos é mais, né, no caso. Quanto antes a gente testar, quanto antes nós pensarmos ali em cenários que pode causar algum problema, mais fácil o PO tem para descrever os cenários, mais fácil a gente tem para entender se os cenários que o PO escreveu está correto, está de acordo com o que o desenvolvedor vai entender, né? Então, a gente está aqui para facilitar todos os processos, trabalhando ali em cada etapa. E quanto antes a gente antecipar, mais barato fica para o projeto, né? E aí, pensando nisso, eu vim trazer para vocês aqui a carinha de cada um dos nossos QAs. Para quem não sabe, hoje nós temos um time grande de QA, né? Temos 19 QAs dentro da Oasis, trabalhando de times diferentes. E nós temos aqui na tribo A, da B2B, o João, o Elzo, o Gustavo. Temos também na tribo Digital Flash, desculpa se eu falei errado o nome, tá, gente? Nós temos a Vivi, a Lívia, o Gabriel. Na Catherine, na Lawson, temos o Rômulo, a Mari, o Anderson e o Demétrio. Temos também a Sara, a Najara, o João Vitor, a Gabi Paz, na Omni, na HIT. E na tribo Retaio, CRM, temos o Anderson e o Pedro. E na tribo OS, temos a Lu, eu e o Luiz. E agora eu vou passar para o time aí, para eles darem continuidade na apresentação e explicar para vocês aí um pouco mais sobre o que é o QA, quando que foi criado e algumas técnicas de teste, tá bom?
Boa tarde, galera. Eu sou a Vivi, eu sou QA aqui na Oasis, no projeto da Havaianas E-Commerce, junto com o Gabriel e com a Lívia. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como surgiu a qualidade, né, no contexto histórico. Que a qualidade mesmo surgiu, gente, já tem muitos anos. Considera-se aí que mais ou menos em 1939, a indústria e a manufatura já usava ali processos de qualidade nos seus projetos, mas quando a gente fala de qualidade de software, os autores da área consideram o ano de 1969 como um grande marco. Isso porque nesse ano aconteceu uma conferência da OTAN. A OTAN é uma organização, né, de vários países. Eles normalmente se reúnem aí ao longo dos anos para poder discutir sobre economia, segurança, tecnologia, né, enfim. E nesse ano, né, de 1969, eles se reuniram para resolver a crise do software. Essa crise do software nada mais era do que um problema, né, que estava tendo, que os softwares eram entregues muito atrasados, eles normalmente vinham com muitas falhas, sempre extrapolavam ali o orçamento, então o cliente acabava gastando muito mais dinheiro do que era previsto, e obviamente também que o cliente também não ficava satisfeito, né, com isso, e a grande preocupação até então era que, como o mercado estava muito aquecido, né, o mercado da tecnologia, e como a tendência era que esses projetos, né, esses programas, softwares, enfim, crescessem cada vez mais, né, ganhassem um tamanho bem maior, se o problema que eles estavam tendo ali no momento, com falta de gerenciamento, com bugs, falhas, já estava difícil ali, em que os softwares eram bem básicos, mais simplesinhos, imagina isso, né, a longo prazo, né, isso dali 20, 10, 15 anos. Bom, uma forma que eles encontraram de resolver isso, pode passar, por favor, Kellen? Uma forma que eles encontraram de resolver isso foi seguindo um modelo que a engenharia tradicional já adotava ali nas indústrias, que era resolver o problema da qualidade. Esse modelo, né, ele deixava a etapa de testes ali mais para o finalzinho do workflow. Então, muitos autores até acham que, assim, embora esse tenha sido o pontapé inicial ali para a gente falar de qualidade de software, que não foi tão bem efetivo, sabe, esse passo, porque eles acreditavam que como os bugs estavam a maioria ali na entrega final, né, ali no produto, né, que era quando o cliente recebia, que os testes também deveriam ser realizados ali, né, e, consequentemente, isso estava deixando o orçamento do mesmo jeito muito alto, viu-se também que alguns bugs, algumas falhas ali que encontravam na fase final do produto, podiam muito bem ter sido resolvidos bem antes, se os testes tivessem começado um pouco mais cedo, né. E, bom, foi só mais ou menos na década de 90, pode passar, por favor, Kellen? Foi só na década de 90, né, que entendeu-se que a gente precisaria mudar essa estratégia. Hoje em dia é bem comum falar desse movimento, ele chama Shift Left Testing, que é basicamente você mover a fase de testes para a esquerda, ou seja, mover ela ali para o iniciozinho do projeto, né, tendo o analista ali de qualidade atuando, né, com você em cada etapa do projeto. Isso traz uma série de benefícios, né, entre eles redução de tempo ali no projeto, custos também, principalmente, bom, isso também ajuda muito, né, a tornar também ali os critérios de aceite do cliente muito mais compreensíveis por toda a equipe e também pelos próprios desenvolvedores. Traz também uma certa confiança também, né, ali no time, de que o que eles estão fazendo está sendo testado, está sendo corrigido e está indo para as próximas etapas. Os meus colegas vão falar para vocês um pouquinho sobre cada teste que é realizado aí nessas etapas e tudo mais. Então, agora eu vou passar para a Naijara, que ela vai falar um pouquinho para vocês. Boa tarde, meu nome é Naijara, faço parte da tribo Omni no projeto Core, tá? Eu vou falar aqui hoje sobre o que é DevOps, né? O que é o QA, o papel do QA nesse cenário DevOps e o manifesto de teste, tá? O DevOps, ele não é uma função, muitas pessoas confundem, tá? Esse conceito. O DevOps, ele é uma metodologia que combina desenvolvimento e operação. Ela surgiu nos meados de 2009, tá? E ela tem como objetivo integrar todas as funções de desenvolvimento de software, desde o desenvolvimento até as operações, dentro de um mesmo ciclo.
Então, isso que é o que é DevOps, tá? O QA, que é o Quality Assurance, quer dizer o quê? Que é garantia da qualidade. Então, um conjunto de procedimentos que serve para prevenir, né? Como minha colega Kellen falou desde o início, para prevenir os erros, as falhas, para que o produto ou serviço seja entregue com a maior qualidade possível para o cliente, para não ter aqueles problemas de retrabalho, de não estar atendendo ao cliente. Então, essa parte do QA é muito importante. Pode passar, Kellen, por favor. Então, qual é o papel do QA, né, neste cenário de DevOps? Já que a gente sabe que agora o DevOps não é uma função, em si uma cultura, né, uma metodologia. O papel do QA no DevOps é o quê? Realizar os testes conforme as demandas que são liberadas durante o sprint, levando sempre em consideração os requisitos a partir das documentações geradas. É muito importante também que o QA participe das reuniões. Para quê? Com o objetivo de garantir uma maior sustentação, para que o produto esteja alinhado com as expectativas do cliente. Então, é muito importante ele estar nessas reuniões, até fazer o levantamento de riscos, os possíveis erros, os possíveis bugs. Então, fazer um trabalho preventivo desde o início do projeto. E o QA, ele se tornou responsável, não sozinho, mas sim como participante junto com toda a equipe para garantir a qualidade. Então, muitas empresas, elas têm a cultura de que o testador, né, o QA, ele é responsável pela garantia. Ele continua, no cenário DevOps, ele continua sendo responsável, mas não somente ele, tá? Ele junto com toda a equipe que garante a qualidade do produto durante toda a fase do projeto. Então, para o cenário, para o ambiente DevOps funcionar, é necessário que haja uma boa comunicação entre as equipes, entre o QA e os desenvolvedores, para manter essa qualidade, né, durante toda a fase do projeto. Pode passar aqui. E durante a evolução, né, surgiu-se, né, o manifesto do teste, né, que tem alguns pontos que a gente valoriza, tá? Que o QA, ele valoriza bastante. Que é o quê? Testar continuamente, mais do que no final. Ou seja, é muito importante testar durante todo o projeto, tá? Não deixar somente para testar no final, porque é isso. Tem empresas que têm a metodologia ainda engessada, né? E às vezes não pode, aí realmente tem que ser testado mais para o final do projeto. Prevenir bugs mais do que encontrar bugs. A gente tem a fama, né, de ser uma fama negativa, assim, de sempre acha alguma coisa, sempre é inimigo dos desenvolvedores, mas o trabalho preventivo do QA nas reuniões, levantando os riscos, fazendo junto à documentação ali, é muito, às vezes a visão do QA, ele ajuda a prevenir que esses possíveis bugs que podem aparecer, tá? Entender o teste mais do que verificar a funcionalidade. O que seria? É muito importante que o teste funcione, né? Que passe ou não, né? Que seja assim ou não, mas entender o cenário e o contexto dos testes é super importante, porque às vezes pode dar positivo, mas num cenário, num contexto maior, às vezes não era aquele resultado esperado. A qualidade, né, a gente criar melhor sistema mais do que quebrar, que a gente também é conhecido por quebradores de sistema, né, destruidores, mas não, a gente sempre quer garantir a melhor qualidade, né, então entregar a qualidade para o cliente, né, que o produto não apresente maiores defeitos, e que se os defeitos sejam encontrados, sejam mapeados, então para o cliente estar ciente de onde estão os erros, os defeitos, os bugs, então é muito importante. E como eu falei anteriormente, é a responsabilidade do time como um todo, né? Mais do que o testador. Muitas pessoas ainda têm essa visão engessada que não só testa o testador que ele é o único responsável pela garantia do produto ou serviço, mas não. Eu acredito que é toda uma equipe, toda equipe ela é o portador, né? É o responsável, né? Pela qualidade.
Então, basicamente, era isso que eu queria dizer. Eu vou passar a palavra para a Elza. Elza, se estiver falando, nós não estamos te ouvindo. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elza, trabalho aí na tribo hoje da ADA, né, B2B, e no projeto novo portal aí B2B, né. Vou iniciar falando um pouquinho da importância de testar um sistema e garantir a qualidade, né. Atualmente no setor de software, a preocupação com a qualidade hoje também deixou de ser um diferencial competitivo, vamos dizer assim, né? E passou a ser um pré-requisito básico para a participação no mercado, né? Quem nunca foi numa loja ou num escritório onde já ouviu o usuário falando assim, esse sistema me irrita, me tira do sério, né? Então, é justamente essa questão que as empresas hoje estão procurando priorizar ali a qualidade do software, né? Não só em questão de usabilidade, mas em questão de confiança também, né? Dos dados, principalmente, né? Inclusive, muitas instituições hoje têm procurado criar ou adotar normas como a ISO, né? Isso para permitir o desenvolvimento de software com a qualidade, né? Os testes ajudam a garantir sistematicamente a qualidade do produto, evitando riscos, retrabalhos, desperdícios e até mesmo altos custos, né? Então, assim, podemos afirmar que o seu principal objetivo é revelar falhas do produto ou melhorias, né? Para que essas sejam identificadas e possam ser tratadas pela equipe de desenvolvimento antes da entrega final do produto. E isso é muito importante, né? Agora eu vou comentar no próximo slide como o teste ajudará na verificação, né? Então, hoje podemos dizer que ajudará se a aplicação atende a expectativa do cliente, né? Se o software estará funcionando bem, se as entregas estão com a qualidade esperada, se o produto está em conformidade com os seus requisitos. Esses são tópicos muito importantes, né? E vale a pena lembrar também que existem princípios também na qualidade de software, né? Principais requisitos, vamos dizer assim, que seria a usabilidade, confiabilidade, funcionalidade e manutenibilidade. Essas 4 são muito importantes para o desenvolvimento ali, principalmente na parte de QA, onde a própria Nai, né, nosso colega mencionou, a gente não trabalha só na questão ali com os desenvolvedores. O desenvolvimento é um conjunto, né? Também participam os design, desenvolvedores, POs, Scrum Master, então tem toda uma equipe ali, todo um setor trabalhando para que esses princípios, esses requisitos, eles sejam cumpridos. Vou falar um pouquinho agora da importância na documentação, né, do desenvolvimento. Esse tipo de documentação é muito importante, né? E podemos até afirmar assim, que é indispensável para a empresa hoje e a própria equipe de desenvolvimento, né? Seja pelo desenvolvimento ali do software, quanto nos testes, ou até mesmo para enquadrar, né, as normas que hoje tão aplicadas aí nas empresas, que é a ISO, IEC, né, NBR. Então, assim, podemos afirmar que essa documentação de regras de negócio e requisito, né, é o primeiro apoio aos desenvolvedores. Mais à frente eu vou mostrar um pouquinho como que são, por alto, assim, essas regras, né? Então, podemos dizer que é o primeiro apoio aos desenvolvedores QAs. E isso porque esse documento vai facilitar o uso, até mesmo o entendimento de cada tarefa a ser executada, principalmente quando esse software precisa de uma evolução, ou até mesmo um novo projeto, melhorias, né, novos recursos. Por isso que consideramos, né, as seguintes situações que eu vou pedir a Kelly para passar aí para o próximo slide, né, que
é uma excelente fonte de informação sobre o software e poupa tempo e energia, é essencial para o controle e qualidade dos processos, minimiza a possibilidade de retrabalhos, né? No caso de uma nova contratação, ou até mesmo um novo integrante da equipe, seja ele vindo de outro setor, o entendimento fica muito mais fácil para esse novo colaborador, né? Ou novo membro da equipe. E uma fonte única de informações deixa todo mundo mais inteligente. No próximo slide agora eu vou estar falando, né, em referente às documentações, deixa eu permitir aqui, as documentações que podem ser realizadas por ferramentas de gestão, né, do projeto, como Gira, GitLab, Osana e outras, né. Aqui nós temos um exemplo de documentação de regra e requisito, né, através do Gira, onde logo em cima, ali onde tem a parte escrito ND, a descrição da task, né? E embaixo tem um resumo, onde nós, QAs, desenvolvedores também se baseiam, né? E abaixo a regra de negócio. Então, esse documento aqui é muito importante para a gente, tanto para o desenvolvimento quanto para a parte de teste. É uma documentação essencial hoje. No próximo slide, eu vou estar falando aqui sobre outro exemplo de documentação registrada, né? Mas agora por QA no Gira, né? Conforme tem aqui, eu peguei um exemplo do dia a dia que a gente utiliza, né? Por exemplo, a gente menciona ali que o teste foi realizado no ambiente, o usuário, tarefa, se foi aprovada ou reprovada, e abaixo a gente descreve os cenários de teste. Então, isso aqui vai facilitar bastante, porque já vai estar tudo documentado, mencionando ali que foi aprovada a tarefa. Se precisar retestar, já tem todo o passo a passo ali, até mesmo para o próprio colaborador que pode acabar esquecendo algum detalhe, ou para um novo colaborador, ele pode retestar com facilidade, né? No próximo, eu vou estar falando sobre o exemplo de documentação que auxiliam o QA nos testes, né? Também os desenvolvedores, que são os protótipos realizados ali no Figma, pela equipe de designers, né? Aqui a gente tem a imagem aqui de um protótipo do portal, né? Onde a gente consegue visualizar todos os campos, a ordem, as cores, né? Toda essa questão. Ao lado, a gente tem um fluxograma seguindo com algumas orientações também, né? E agora, no próximo slide, vou pedir a ele para passar, vou falar um pouquinho das ferramentas que podem auxiliar o QA na documentação dos testes, né? Por exemplo, como o Likeshot, Screencast, Tango, Miro e outras. Essa primeira imagem é sobre o Likeshot, onde é uma aplicação que você consegue ir clicando nos campos onde você vai selecionar, né? E aí, automaticamente, ele vai tirando um print e circulando aonde foi clicado. Então, esse aqui a gente consegue fazer como se fosse um passo a passo. No próximo, está o Screencast, né? Que nada mais é do que um gravador. Você consegue gravar o áudio, narrando ali a situação, para que o desenvolvedor possa estar ali identificando corretamente aonde está o bug, ou até mesmo a melhoria, né? Você pode também tirar o print através dele, pode mutar também para gravar só o passo a passo, né? E aí agora eu vou falar um pouquinho nesse próximo slide de cenários e casos de teste, né? O cenário hoje, eles servem como norteadores, né, para teste de aceitação dos nossos clientes. E até mesmo como uma documentação funcional, vamos dizer assim, né? Onde após o teste de automação, poderá até seguir para complementar, já que estará pronto para ser mapeado por um robô, né? Então, pode passar aqui, por favor? Uma boa prática para o levantamento de requisitos, de cenários, perdão, antes de escrever os casos de teste, isolar um requisito específico, né? Por exemplo, um botão deve mudar de cor ao ser clicado, observar o resultado, né? Exemplo, ação, clicar no botão, resultado, a mudança de cor,
e descrever o objeto ali do cenário, que seria mudar a cor do botão. Então, essas são práticas assim, de levantamento de requisitos essenciais. No próximo, por gentileza. Em um cenário de teste, pode ser descritivo, nos casos de teste, seguindo da seguinte maneira, né? Por exemplo, caso 1, inserir o nome do usuário e senha. 2, se um nome de usuário e senha forem inválidos, né? 3, se o nome do usuário estiver vazio e o botão de login estiver pressionado, e assim por diante, tá? Pode passar aqui. O caso de teste, né, exatamente descreve o que será executado, podendo ser uma condição particular a ser testada, seja ela manual ou com apoio de ferramentas. No próximo slide, a gente tem um modelo de caso de teste, né? Vou passar aqui rapidamente, onde tem ali o objetivo, a pré-condição e a ação. Pode passar, gentileza. Um caso de teste, ele deve ser, né, vamos dizer, efetivo, apto para funcionar corretamente, né, econômico, poupar tempo e custo, reutilizável sempre que necessário voltar ao teste, autoexplicativo, né, e de fácil compreensão. Pode passar. Os casos de teste também poderão ser representados por ferramentas de diagrama, né, de fluxo, como nesse caso aí da imagem, foi utilizado o Miro, mas tem outros, da Microsoft Vision mesmo e outros. Né? Aqui um fluxograma, né, de como seria esse caso, né? E para concluirmos, assim, com todas as informações que já foi passada até o momento, né? Todos os tópicos até o momento, não podemos esquecer das principais boas práticas de um QA, né? Que é boa comunicação e trabalho em equipe, produtividade, detalhista, curiosidade em forma de cuidado, né? É basicamente pensar em quem vai, de fato, usar o produto e como seria, né? Resumindo, vamos dizer assim, nunca esperar que o usuário vá fazer apenas o que tem que ser feito. Vamos dizer assim, ou seja, podemos pensar, não podemos pensar só na hipótese do caminho feliz. Não sei se muitos já ouviram esse dizer, né? Mas o caminho feliz é seguir ali o fluxo normal do sistema. A gente tem que sempre pensar mais, né? Sempre pensar no que pode ser, no que pode ocorrer. Vou passar aí para o João, tá dando sequência. Obrigado. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é João Vitor, eu também sou QA aqui na iOasis, trabalho aí na Tribuada, diretamente no projeto Novo Portal B2B. E aproveitando aí um gancho da galera, né, que falou um pouquinho sobre como que a área da qualidade ela surgiu, como que ela vem amadurecendo, vem evoluindo ao longo dos anos, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de teste, né, que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Já querem para passar o slide? Que a gente vai começar a falar agora nada mais, nada menos do que a nossa querida e amada pirâmide de teste. Mas aí vocês me perguntam, né, o que é essa pirâmide? E para que ela serve exatamente? Bem, acredito que alguns de vocês talvez já até conheçam ou mesmo tenham ouvido falar sobre a pirâmide de testes, e ela nada mais é do que uma ilustração, né, uma representação para nos guiar, para mostrar para a gente como que os nossos testes devem estar organizados aí no nosso time, como que eles devem estar distribuídos dentro do nosso projeto. E quando a gente olha aqui para a nossa pirâmide, né, a gente já percebe de cara que ela é dividida em 3 partes diferentes, né, que nos mostram a proporção que cada tipo de teste deve ter no nosso projeto. E começando pela base da pirâmide, a gente começa ali pelos testes unitários. Subindo um pouquinho ali na parte intermediária, a gente tem os testes de integração, e subindo mais acima, até o topo, a gente tem os testes end-to-end. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte da pirâmide em si. E a primeira parte, né, que é a base da nossa pirâmide, é o que a gente mais deve estar utilizando nos nossos produtos, são os testes de unidade, ou os testes unitários, que costumam ser até aplicados pelos desenvolvedores. Se lembram que a gente comentou mais cedo, o pessoal comentou que a mentalidade da qualidade
ela precisa estar espalhada, né, estar difundida entre todo o time. Ela passa pelos desenvolvedores, ela passa pelos designers, pelo PO e também, né, pelos QAs. E falando sobre esse tema, inclusive, algumas semanas atrás a gente teve uma palestra muito legal, um Power Up, né, falando exatamente sobre os testes unitários e da sua grande importância nos projetos. E a nossa pirâmide, ela diz para a gente que a gente tem que usar e abusar dos testes unitários, porque com eles a gente consegue executar uma gigantesca quantidade de testes num espacinho pequeno de tempo. Pedir a Kellen para passar para o próximo slide, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o teste de unidade, né? Ele tem a característica da gente testar a menor parte do sistema, podendo ser, por exemplo, o teste de uma função. Né? Um exemplo muito clássico que a gente usa de teste de unidade é se a gente tem ali uma função, né, que soma dois números, a gente chama essa função, por exemplo, um 2 mais 2, e a gente verifica se o retorno foi 4. Então, falando aí de uma forma bem, né, bastante resumida, os testes unitários, eles aferem a qualidade do código, né, na sua menor fração. Então, durante esses testes, o desenvolvedor ele consegue ali encontrar gaps de programação, melhorar a forma de escrita, encontrar alguns bugs antes dele terminar a sua tarefa e está enviando para o QA, né? Ele já consegue eliminar ali diversos defeitos do software que já ficam ali nessa etapa dos testes unitários. Por isso que os testes, eles são os mais baratos da pirâmide, né? Porque eles são os mais rápidos da gente estar fazendo. Né? Enquanto um projeto, ele tem ali os testes unitários bem maduros, bem explorados, eles melhoram demais, né, a qualidade do produto em si, e ele é entregue com muito mais confiabilidade. Passando para o próximo slide, a gente chega agora à nossa segunda camada de testes, né, que são os testes integrados, ou os testes de integração. Né, e esses testes, eles podem ser aplicados tanto pelos devs, como também pelos QAs. E um tipo de teste que nós QAs aplicamos, chamado de teste funcional, ele também pode ser considerado um teste de integração, né, porque a gente testa ali todas as integrações do back-end. A gente realiza a validação como se fosse um usuário, né, navegando pelo software. A gente também valida a integração do back-end e do front-end. Como o próprio nome desse teste diz, né, para a gente, os testes de integração, eles são testes que verificam a integração entre diversas funções. Então, a ideia é a gente pegar blocos do software ou pegar APIs distintas, ligar umas às outras e verificar, né, como que elas estão trabalhando juntas, como que elas trabalham em conjunto, será que elas estão trabalhando certo? Então, o que, por exemplo, não aconteceu aí com o nosso amigo guarda-chuva do GIF. Quando o usuário ele abriu o guarda-chuva, o cabo estava funcionando, né, a parte superior do guarda-chuva também estava funcionando, que a gente percebe que ela abriu lá no chão, mas eles não estavam conversando entre si. Né, as unidades estão funcionando, mas não estão trabalhando em conjunto corretamente. Então, a ideia do teste integrado é exatamente essa. A gente pega as APIs, pega o back-end, pega o front-end, pega todas as partes do software que vão trabalhar juntas e a gente vê se elas estão trabalhando em conjunto conforme se espera. Só que os testes integrados, eles também podem apresentar alguns resultados de só uma parcela do projeto. E daí a gente vai agora até o topo da nossa querida pirâmide. A gente vai para os testes end-to-end. E os testes end-to-end, né, ele testa ali todo o fluxo do projeto, do começo até o fim, de ponta a ponta. E a gente procura simular ali um ambiente real. Ou seja, a gente inicia a nossa aplicação, ou a gente abre o nosso navegador, navega dentro da aplicação, interage com os botões, preenche formulários, a gente preenche os campos, e no fim a gente valida se o comportamento apresentado é o que a gente espera. Né? Nessa parte da pirâmide, a gente busca garantir o funcionamento de todo o fluxo dentro da aplicação. Só que os testes end-to-end, eles possuem ali um nível de complexidade, até de tempo de execução, muito maior do que os outros. Por isso que ele está lá no topo da nossa pirâmide. Então, como sugere, né, a própria pirâmide, o ideal é a gente ter um número bem menor desses testes end-to-end em relação aos outros, cobrindo somente ali as partes principais, né, e mais estratégicas dentro do nosso produto. E aqui também, dentro do teste end-to-end, a gente abre um leque de tipo de teste diferente, né, de técnica de teste diferente, que faz parte também do nosso dia a dia. E como eu sei que depois desse Power Up,
A gente vai ter aí várias pessoas interessadas na área de QA, querendo migrar para a qualidade. A gente vai ver agora uma breve explicação de alguns tipos de testes que fazem parte aí da nossa vida, da vida do QA. A gente só não vai se aprofundar tanto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E a gente vai falar sobre o teste de regressão, né, o teste regressivo. Ele é nada mais, nada menos do que a gente retestar todo o software, né, tudo que foi testado anteriormente, tanto com a ajuda de frameworks, de testes automatizados ou manualmente. E a ideia desse teste ele é muito simples. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente subiu ali uma nova forma de pagamento para o nosso site. Né? Nesse cenário, a gente não testa só essa nova forma de pagamento. A gente testa todas, além da nova, né, forma de pagamento, todas as outras que existem no site, para a gente ver se tudo está funcionando corretamente. Porque essas atualizações, elas podem quebrar outras partes do sistema. Mesmo que a atualização, às vezes, nem tenha nenhuma relação com outras telas. Essa melhoria pode gerar alguns bugs na funcionalidade. Então, por isso, a importância do teste regressivo. Né? A gente tem que garantir que todas as outras telas, que todas as outras partes do sistema continuem funcionando perfeitamente. Passando para o próximo slide. Arregar um pouquinho a garganta. A gente vai falar sobre o teste de carga e o teste de estresse. E o teste de carga, nesse teste a gente não valida ali se a funcionalidade em si ou mesmo o código. Né? O objetivo desse teste de carga é a gente estar validando a performance do sistema. Ou seja, nesse teste, a gente valida ali quantos usuários simultâneos conseguem usar o nosso sistema antes dele cair. Né? E como que o software vai se comportar frente a uma situação assim. Esse teste ele costuma ser muito utilizado principalmente por empresas de varejo, principalmente ali nas datas de Black Friday e também final de ano, porque é quando o sistema tem aquele maior fluxo de usuários simultâneos por causa de promoções, porque a galera tá com um dinheirinho a mais no bolso, né, no final do ano. Então, imaginem só, né, a equipe de marketing prepara toda aquela mega promoção, todo mundo preparado para bombar nas vendas da Black Friday e o site cai, porque ele não estava preparado para aguentar todo aquele número de usuários ao mesmo tempo. O varejista empacota na hora, né? Então, antes da gente iniciar, né, a Black Friday em si, tem toda uma preparação com teste de carga, para ver se o site ele aguenta ali um bom número de usuários simultâneos. E se ele não aguenta o esperado, eles aumentam a potência das máquinas, colocam mais máquinas de servidor para aguentar tudo, fazem alguns ajustes ali no back-end, front-end, para melhorar a performance para o usuário e tudo mais. Então, é exatamente para isso, né, que serve o teste de carga, para evitar essas caídas, evitar esses comportamentos estranhos frente a esse tipo de situação. Uma analogia muito boa que a gente pode fazer desse teste é exatamente o GIF que a gente está vendo aí na tela. Essa tabela de basquete, ela não estava devidamente preparada para estar recebendo essa carga que ela recebeu e acabou quebrando. Passando para o próximo slide, a gente chega aí no teste de usabilidade. Né? Geralmente, esse teste ele é aplicado entrevistando os usuários para saber se eles conseguem estar utilizando o nosso site, nossa aplicação sem problemas, o que pode ser melhorado, o que o público-alvo acha das dificuldades de estar utilizando ele. Geralmente são entrevistas, né, feitas diretamente com os usuários, visando melhorar a usabilidade da aplicação, da web, dentre outros. E por que esse tipo de teste ele é muito importante? Porque é através do teste de usabilidade que a gente consegue entender melhor o comportamento dos usuários, como que eles estão utilizando a nossa aplicação e tudo mais. E assim, a gente encontra aí sempre uma oportunidade para tão importante melhoria contínua do produto. Passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre os testes funcionais. E nesse tipo de teste aqui, galera, a gente valida o software pela perspectiva do usuário, né, validando ali os critérios de aceite e as regras que o sistema precisa obedecer. Ou seja, nesse tipo de teste, a gente não leva em conta a estrutura de código, detalhes de implementação e tudo mais. O nosso foco nesse teste aqui são apenas as entradas e saídas do sistema. Ou seja, a gente vai ali alimentando o sistema com alguns valores, com algumas informações, e a gente acompanha como que o sistema está devolvendo esses valores para a gente. Nós validamos, né, se todas as funcionalidades elas estão do jeito que deveriam, assim como a gente está vendo também no GIF. Né, a gente interage ali com todo o sistema, a gente acompanha como que ele está devolvendo essas informações para a gente.
E aqui dentro dos testes funcionais, a gente também utiliza diversas técnicas diferentes para também aumentar a cobertura dos testes, né, para a gente ter mais segurança quando a gente valida uma funcionalidade e libera ela. E dentre algumas técnicas que a gente pode citar, por exemplo, a gente tem a partição de equivalência, análise de valor limite, tabela de decisão, transição de status, além, é claro, do conhecimento empírico do testador. Então, esse tipo de teste, ele nos permite termos um conjunto ali de condições de entrada que verificam todos os requisitos funcionais da nossa aplicação. Então, esse teste ele pode ser feito tanto manual quanto automatizado. E daí a gente passa para o nosso próximo slide, para falar sobre os testes automatizados. E o que seria exatamente a automação dos testes, né? A automação, ela consiste da gente estar utilizando ali um software externo, né, um framework, para estar executando os testes e a gente compara os resultados encontrados com aquilo que a gente espera. Ou seja, né, durante a codificação ali dos nossos testes automatizados, a gente mapeia todas as regras do sistema e a gente coloca aí um robô, né, entre aspas, para estar executando os cenários de teste e estar ali acompanhando o retorno dessas execuções. E qual que é o objetivo, né, da gente estar automatizando os testes? O que a gente ganha com isso? Né, o objetivo, né, quando a gente automatiza o nosso teste, é o tempo de execução dos testes. Porque eles proporcionam, os testes automatizados nos proporcionam uma execução muito mais rápida do que se a gente estivesse fazendo um teste manual e com uma cobertura maior, né, aumentando assim a confiabilidade da nossa aplicação. E é legal, né, interessante a gente falar sobre isso, né, que a automação, ela permite que o teste seja repetido várias e várias e várias vezes, sendo muito mais fácil a gente encontrar ali novos erros através da repetição e da simulação de cenários específicos. Então, por exemplo, se lembram que a gente comentou sobre os testes regressivos, mais no início? Né, que quando a gente atualiza algo na nossa aplicação, é necessário a gente fazer uma regressão para ver se está tudo funcionando? Então, os testes automatizados, eles são uma excelente forma da gente estar fazendo a regressão no sistema, né, com uma grande cobertura, mas o tempo de execução bem menor. Mas, além disso, é bom a gente falar, a gente pontuar também que a automação ela é só um braço da qualidade. A automação, ela não substitui o QA do time. Preciso defender o meu emprego também, né? A automação dos testes, ela possui ali algumas limitações, né? A gente precisa levar em conta essas limitações. Por exemplo, né, nem todos os testes manuais a gente consegue automatizar. E um exemplo desses testes são os testes de usabilidade, né? Alguns testes que possuem dependência com outros softwares, informações externas. Infelizmente, a gente ainda não consegue estar automatizando esse tipo de teste. A automação, ela só vai conseguir verificar os resultados interpretáveis pela máquina. Ou seja, testes que os resultados não são exatos, a gente não consegue automatizar. Então, a automação ela precisa ser usada com muita sabedoria, né? E com certeza, sendo bem utilizada, ela traz um ganho muito grande para toda a qualidade do nosso produto, do nosso sistema. Bem, passando aí para o próximo slide, agora eu queria saber de vocês, né? A gente trouxe aí alguns tipos de teste, técnicas de teste para a nossa conversa de hoje, e eu queria saber de vocês, quem quer vir para a área da qualidade? Brincadeira. Vocês têm alguma dúvida, galera, sobre algum assunto? Pode falar, João. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabenizar a apresentação de todo mundo aí, ficou show de bola. E eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, com o crescimento, né, de testes automatizados feitos pelos desenvolvedores, né, os próprios devs, geralmente, isso impactou na área de vocês, de alguma maneira? Vocês tiveram que estudar e focar em outras partes do código? E eu digo isso porque eu passei por uma empresa onde eles tinham uma cultura de testes muito forte e eles não tinham QAs. E tinha uma quantidade de bugs até reduzida, mas assim, tinha todo um fluxo planejado para isso. E eu não concordo com a falta de QA, eu acho que faz falta, mas eu queria saber se isso impactou e se vocês passaram por alguma situação em que tiveram que provar que precisava de um QA e em algum momento se provou sozinho por algum problema, etc. Então, João, obrigada por
apoiar o QA aí, porque realmente tem alguns projetos que entendem que os desenvolvedores, quanto maior a senioridade, não precisa, né, de ter um tester ali. Só que, na verdade, é o contrário. Nós temos tantas técnicas de teste para aplicar, para garantir que o front-end e toda a camada de interação ali dos sistemas está livre de testes, né, perdão, livre de bugs, que, na verdade, o QA ele se faz necessário, sim, até mesmo em cenários no qual o desenvolvedor desenvolve ali testes, porque o desenvolvedor ele tem um olhar ali mais voltado para o código, onde ele faz os testes, tanto no back, quanto também no front, mas ele não tem o mesmo olhar que o QA tem, que é o olhar do usuário, né? Que ele está aqui para, vamos dizer assim, defender a vez do usuário, enxergar como que o usuário vai utilizar, vamos dizer assim, igual eu costumo falar no time que eu trabalho, eu não falei, mas eu trabalho no projeto da Vale, né, no mapa. Então, quando a gente está lá atuando, eu falo, ó, gente, se tem um botão aqui, o usuário ele vai clicar, né? Se permite que o usuário entre com 10 mil dados, ele vai clicar. Por quê? O usuário é assim. E quem tem um olhar assim mais voltado para como o usuário utiliza, geralmente é o que há. Então, se faz necessário ter, sim, numa equipe, mesmo que os desenvolvedores sejam maduros, até mesmo para dar margem para o desenvolvimento ser feito olhando para lados de melhoria, para outras frentes, enquanto o que atesta. Mas uma base que tem que ser feita é manter os testes de unitários, né, ali, igual o João explicou, tem que existir. Ele tem que existir para depois vir o QA e fazer a parte do teste dele. Responde a pergunta? Então, posso complementar, Kelly? Pode sim. Então, João, eu acho muito bacana esse tipo de programação na empresa, né? Mas, complementando o que a Kelly falou, assim, o QA, ele acaba se tornando um especialista ali no teste. Então, por mais que o programador, o desenvolvedor, ele tenha sido até um QA antes, né? No caso, na própria Oasis, a gente tem esse exemplo, né, de QAs que viraram desenvolvedores. O que acontece? Ele acaba focando mais para uma área. Então, por exemplo, o QA, devido à sua experiência e buscando a especialidade, ele está sempre buscando novas técnicas. Então, assim, por exemplo, eu já tive a experiência de trabalhar numa empresa que existia, sim, essa questão, tipo assim, o primeiro teste vai ser sempre no próprio desenvolvedor, né? Porém, por exemplo, já teve situações que o próprio desenvolvedor chegou e falou assim, cara, vou sentar ao seu lado para aprender como que você está testando que você não está aprovando minhas tarefas. Então, assim, ele sentou, eu expliquei mais um pouco de como, mas, assim, a técnica em si é só com experiência. Então, essa questão, assim, já trabalhei em empresas também, por exemplo, que o QA testava todos os sistemas e tentaram iniciar com esse projeto. E aí, o que acontece? Outra situação que cai também vamos dizer assim, na questão ali do contexto de, por exemplo, você não sabe ali a regra do sistema, por mais que você tente estudar ali a regra de imediato, mas para você fazer um teste acaba sendo mais custoso. Então, assim, demora mais, é mais demorado, principalmente para liberação de sprint. Então, para mim, no meu ponto de vista, assim, eu entendo que o QA hoje, ele se torna um especialista, não só pela experiência que ele tem com o próprio desenvolvedor, quanto também com a equipe de design, o PO, o Scrum Master, todos ali fazem uma equipe, vamos dizer assim. E antigamente existia muito também a questão, igual foi falado assim, no início, né, acha bugs do desenvolvedor. Hoje, essa cultura, ela caiu um pouco, justamente pela questão do nome, qualidade, né? Hoje, a maioria das empresas, hoje não existe mais aquele, vamos dizer assim, um setor chamado só qualidade. Todo mundo faz parte do desenvolvimento, não é só o desenvolvedor. Então, essa é uma das características, assim, que tem sido implementado na metodologia ágil, né? E que, assim, tem dado bastante certo. Show. Mas acho que a A Kelly Kelly está com a mão levantada?
Oi, gente, Oi, boa tarde, tudo bom? boa tarde. Eu entrei aqui um pouco atrasada, infelizmente não deu para pegar, eu gostaria muito dessa gravação, primeira coisa, porque hoje eu sou tech lead aqui na área de dados, né? Então eu não tenho um Dest, né? A gente trabalha com pipelines, a gente faz jobs no Glue, né? Então é Python. E é uma pergunta meio assim, eu quero muito botar testes automatizados aqui na minha parte de engenharia de dados. Eu queria saber se vocês têm algum conhecimento de alguma ferramenta ou alguma metodologia que eu possa usar, né, para botar um teste automatizado dentro da engenharia de dados, dentro do meu pipeline, sabe? Do job ali do Glue, que é hoje a AWS. Sim. Se eu não me engano, a Nai, ela trabalha com dados, né, Nai? E também, eu acho que ela pode abordar um pouquinho sobre isso para você, mas também tem o Robot, que ele é usado em Python, se você quiser estudar um pouquinho sobre esse framework, Robot Framework. Global. Isso, Robot. 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 E Ok. ele utiliza, isso, a Vivi mandou aqui. E ele utiliza o Python, né? A base dele é em Python, então eu acho que vai trazer aí uma clareza para você na hora de utilizar e pode te ajudar aí com esses testes. Obrigada. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Oi, eu tenho uma dúvida. Dúvida talvez não tão técnica, não sei. Eu fiquei com uma. Não entendi muito bem qual a diferença entre o teste integrado e o teste unitário. Eu vi que o integrado ele é um nível acima do unitário, mas antes do end-to-end, né? Não sei na prática como que funcionaria isso. Para não ficar só eu respondendo, alguns dos meninos querem falar um pouco. João? Deixa eu pegar aqui. A pergunta foi de quem? Mas existe sim, tá, Gabriel, essa diferença. Tem, Não vai tem. explicar aí para você direitinho. Tem uma diferençazinha, né? O teste de unidade, normalmente a gente pega ali a menor fração, né? Por exemplo, uma função, como eu dei ali no exemplo. Às vezes a gente tem uma função, né, que chama 2 mais 2, e daí a gente vê se o retorno foi 4. No teste de integração, a gente pega blocos, e a gente testa como que eles estão conversando entre si. Sacou? Por exemplo, a integração do front com o back-end, por exemplo, se a API está correspondendo no front da forma correta. É realmente uma integração mesmo. Integração. Já o unitário é mais voltado ali para o código mesmo, né, do desenvolvedor. Isso. Quando sobe alguma nova feature aí, alguma nova funcionalidade no sistema, o desenvolvedor geralmente cria ali o teste unitário para testar aquela funcionalidade, né? Aquela nova integração que ele, perdão, aquela nova feature mesmo, que ele está gerando ali. Por exemplo, vou criar uma tela nova dentro do sistema. Ele vai criar uma automação, geralmente é automatizado, né? Um teste unitário ali para validar aquilo que ele está fazendo ali, aquele escopo fechado. Já os testes de integração, ele vai avaliar como um todo, como aquela tela se comunica com as outras, como ela traz as informações da API para dentro dela, se está trazendo um retorno certo, se a entrada e a saída de dados está correta. Então, tudo isso é testado no teste de integração, também no teste funcional. Entendi. Esse é um teste que, para ver, digamos assim, você testa componentes separados e depois você testa eles juntos para ver como que ia funcionar, né? Isso, bem isso Show. mesmo. Testam a parte do sistema e depois testam o conjunto como um todo, né? Pode Eu ia crer. falar isso, Gabriel. Você pode ver em outras literaturas e com outro nome com teste de componente também. Que é como você está testando ali a parte de componentização separada, mas posteriormente vem a integração, né, de todo o sistema. Então você pode ver de forma diferente, mas todas dentro da pirâmide de testes, né? Que a gente pode falar dos níveis de testes aí, que é a UI, a UI, né, tipo, unitário, componentes ali, né? E a principal, que é de cima, que aí já seria UI UX, né? E seria o seu sistema com front-end. Pode crer.
Legal, valeu. Mais alguém, gente? Marcos, pode falar. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Trabalhei numa startup e no produto que eu estava atuando, próximo ao lançamento, eles comentaram que fariam um teste de carga, né? Foi até a primeira vez que eu tive um contato também com essas questões de QA, né? E aí eu, por cima, assim, perguntei, mas, cara, como é que isso é feito, né? Perguntei. E eles me trouxeram, assim, que eles utilizariam, acho que eles fariam uma simulação, acho, não sei se através de um plugin, alguma coisa, que, por exemplo, simularia, assim, a entrada de, sei lá, 20 mil pessoas ao mesmo tempo no site, Sim. 30, 50. Então, assim, faz sentido? É assim mesmo que isso é feito? Vocês utilizam de algum plugin, algum tipo de ferramenta para que simulem, por exemplo, esse volume, né, maior, essa carga? É isso que vocês fazem? Então, tem ferramentas sim, tá? Uma das ferramentas que é bastante utilizada é o JMeter, que aí você consegue simular essa questão de carga ali, de número de usuário. Inclusive, você consegue colocar números bem altos para você forçar ali o erro, né? Até mesmo verificar se realmente os dados estão sendo levados, sendo transportados e tudo. Não só com o usuário, mas também em questão de dados, que é o JMeter. Marcos, nós somos colegas aí de tribo, né? A gente está com o intuito de implementar, tá? Na nossa tribo, ali para Havaianas, para a gente realmente simular ali para Black Friday. Então, quando a gente for fazer, já que você tem essa curiosidade, né? A gente pode te convidar para ver também como que é. Eu cheguei até a falar nessa, né, até próximo ao lançamento, né? Por eu já ter escutado falar isso nesse outro projeto, quando a gente estava naquela ansiedade, né, do Go Live e tudo, eu falei, gente, acho que a coisa não é bem por aí, não. Acho que tem muitos testes ainda por trás para que a gente fique seguro, né, e possa prosseguir com o Go Live. Eu lembrei disso, um teste de carga. Isso. E assim, o teste de carga, ele vem, igual você falou, e tem outros testes por trás, e realmente, ele vem depois, né, depois que o sistema já foi testado a funcionalidade dele, a integração dele com todo o sistema está ok, e aí a gente pode, sim, entrar com o teste de carga para avaliar se está respondendo no tempo certo, está aceitando a carga de dados que a gente está inserindo. Então, existe esse teste, ele é feito um pouco mais à frente. Pode falar, Luiz. Acho que só complementando aqui, sou Luiz, e Marcos, existem várias ferramentas, né, que retornam métricas. Vamos supor, entendendo o fluxo do que será executado, a gente monta ali um plano de teste no JMeter, executa esse teste no BlazeMeter e o próprio BlazeMeter ele já retorna essas métricas. Então, a gente acaba... Eu atuei num projeto de varejo, né? Então, a gente acaba tendo essa interação com as pontas, né? O banco de dados e etc., para ver se está tudo certinho e ajustando conforme o fluxo de execução. Sensacional. Obrigado aí pela explicação, viu? De todos vocês. Valeu. Gente, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu não vi aqui no chat se alguém perguntou alguma coisa. Acho que não. Isso é. Então, fechamos, pessoal? Acho que fechamos, né, então. Não, legal, uma apresentação bacana demais. Parabéns, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado demais, Elzo, Kellen, João Vitor, Najara, Viviane. Muito bacana a apresentação de vocês. As perguntas do pessoal foi muito bacana. Então, valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigada pela participação de todos. Demais, galera. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu.